Buenas tardes a todos los seguidores de esta feria virtual del libro en Colombia, esta tercera feria del libro. Bienvenidos, este, Bamberto Spinelli Jr. y Flaviano Maciel Vieira. En este caso, Bamberto, decidimos invitarlo a compartir con nosotros este espacio debido a un material que nos hizo llegar para publicarlo en principio a nivel virtual, pero con la intención de hacerlo impreso en formato papel. Y la verdad que son unos poemas muy conmovedores, que al lector realmente lo intentan llevar a que sea alguien activo, que no se quede simplemente leyendo un texto y cierre el libro y nada más. Espero que quienes compartan como espectadores en este caso tengan esa misma visión del trabajo de Bamberto. Nosotros desde Uruguay, ellos desde Brasil, de distintas ciudades de Brasil, nosotros desde una ciudad muy cercana porque al país de Brasil, digo, porque estamos en Rivera, que es frontera con Livramento, con Santana de Livramento, y bueno, a raíz de un festival que nosotros realizamos aquí, nos conocimos con Bamberto y a través de Bamberto conocimos a Flaviano. Eh, Nosotros hace ya 30 años que hacemos distintos tipos de eventos, ya sea con escritores, músicos, pintores, fotógrafos, en fin, pero en esta oportunidad nos convoca dos poetas. Bienvenidos a la feria, bienvenidos a este espacio junto a nosotros. Sí, una cosa que queremos comentar es que este libro es muy singular por muchísimos motivos. Tal vez el más llamativo para nosotros como editores es que su autor decidió publicarlo primero en formato virtual para distribución gratuita a nivel internacional, antes que la edición impresa para comercialización. Es algo maravilloso. Nosotros no habíamos vivido jamás una experiencia de estas características, de divulgar un libro gratuitamente antes de venderlo, ¿no? Fue algo verdaderamente singular para nosotros. El libro, desde el punto de vista técnico, para quien se imagine cómo es, tiene 72 páginas, está en un formato de 16 por 23 centímetros, a todo color. Se va a editar en soporte papel. Originalmente escrito en portugués. Ah, sí. Nosotros hicimos la edición en portugués español. La traducción fue hecha también por Bamberto. Exacto, Y sí. bueno, y nosotros, eso nos llevó también a un ida y vuelta permanente en cuanto a los textos de esa versión en español. Como decía Seña, lo conocimos a Bamberto en una actividad que hacemos en la frontera con Brasil. ¿Pero por qué? Porque él estaba precisamente aquí, porque es un investigador y profesor del Instituto Federal Sur Riograndense, el IPSUL. Es doctor en sociología, o sea que suma a su calidad de poeta toda esta visión, digamos, académica y científica del mundo. Flaviano Maciel Vieira, nuestro segundo invitado especial de esta actividad. Este fue el prologuista del libro, también él es poeta y también es académico, es profesor, investigador en la Universidad de Pernambuco. O sea que esta actividad en la frontera misma con Brasil nos puso en contacto con dos poetas excepcionales para producir un material del que nos sentimos orgullosos y que se llama Motín dentro del silencio. Vamos a darle la palabra al prologuista, a Flaviano Maciel Vieira. Adelante, Flaviano. Boa tarde, Wilson e Zênia. É um grande prazer poder estar participando desse evento, para poder estar dando algumas palavras aqui sobre o livro Motim Dentro do Silêncio, do Vanberto Spinelli Júnior, do qual eu tive o prazer de fazer ali o prólogo. Sem dúvida, um livro importante e está sendo apresentado dentro desse evento com vocês. Acaba fazendo a festa ficar mais agradável ainda. Então, desde já gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui, tá? Eu sou um leitor do Vanberto já há alguns anos,
e é sempre um prazer muito grande estar podendo tratar de sua poesia, né? Eu acho que não tem melhor maneira de começar falando, recitando o primeiro poema do livro, que se chama Motim, né? Diz o seguinte: escrever poemas é uma forma de resistir sem fazer concessões. Motim dentro do silêncio. A gente, desde já, percebe que esses versos trazem já uma antecipação do que vai ser identificado em todo o livro do Vamberto, né? Primeiramente, a capacidade de concisão incrível que ele tem, como os bons poetas têm, a capacidade de condensação das palavras, né? A imagética das palavras, a sonoridade, o campo sonoro e também o campo semântico, que entrelaçados nos oferecem esse discurso desautomatizador da linguagem, como a gente diz, não é? E a gente vê nesse poeta várias frentes extremamente interessantes, né? E desde já eu chamo a atenção para a ideia do título, né? Esses versos trazem motim dentro do silêncio, né? Só o título já traz uma poética extremamente interessante, imagética, né? Como é que num silêncio a gente poderia ter um motim, né? E aqui tem essa tensão poética, não é? No qual o silêncio não é um elemento de passividade, pelo contrário, como a gente vai ver no discurso poético do livro, o motim diz respeito ao silêncio como um campo de insurreição, né? Como um espaço de combustão, é isso? E aí a gente pergunta, né? A gente se pergunta, resistir ao quê? Né? Resistir sem fazer concessões, mas o quê? Ao ler o livro, o leitor vai ter a possibilidade de observar que as resistências elas perpassam várias camadas, né? Resistência ao fascismo que acomete aí o Brasil e várias outras regiões do mundo, infelizmente, né? Resistir ao discurso prosaico que não é poesia, né? Resistir à própria não resistência e sempre sem fazer concessões. Então, esse primeiro poema, ele já nos dá uma diretriz, né, que nos leva a uma escrita que está ali em torno de uma insubordinação da palavra, né, diante de um mundo fraturado, né, diante do que os próprios versos chamam de pesadelo Brasil. É isso? Portanto, o livro não se trata apenas de uma resistência temática, né, mas também de resistência, a meu ver, formal e discursiva, não é isso? No prefácio, eu chamei a atenção para alguns pontos que eu acho que vale a pena aqui retomar, que é a ideia de que são versos, né, de um lirismo inventivo que desafia as relações de poder que afronta, entre outras coisas, também as sombras do fascismo. E isso é de uma beleza magnífica, de uma força muito poderosa, porque a gente não tem uma simples militância vazia de discursividade poética. Isso é o mais importante. Eu sou um defensor de que literatura em geral não se faz só com tema. Não basta o tema ser importante, né? Literatura se faz com linguagem, com a linguagem singular, com a experimentação da linguagem, com a capacidade de elevar o nível de discurso a uma arte da palavra. E é o que a gente encontra no Vamberto, né? A gente encontra isso em Sem Lugar e encontra em Piquet de Soledade, e nessa reunião que é o fruto desse motim dentro do silêncio, a gente carrega o que há de melhor nesse importante poeta, que é a sua densidade poeta, né? E o que me chama muito a atenção é justamente essa versatilidade que ele tem, que ao mesmo tempo a gente tem versos militantes, ao estilo Mayakovsky,
né? Mas também versos muito sensuais. Isso é uma coisa impressionante, que me comove muito, que me deixa muito feliz sempre que eu releio, né? E também porque reverbera essa concretude do presente, né? Isso é uma luta, uma resistência como ato político. Então, a gente tem, mais do que tudo, essa qualidade literária inventiva, a gente tem metalinguagem, concisão, imagética, sonoridade que se entrelaçam aí para essa potente poesia. É isso? O que eu chamo de poemas bomba, né? Que eu acho que dá conta de muito dessa força que está carregada de metáforas de natureza geográfica, de naturezas íntimas. O livro mescla lembranças maternais e familiares, né? Enfim, ele poetiza a existência e a resistência no que eu chamo de um lirismo antídoto, né? Contra a farda de ódio e lama. Então, quem mora no Brasil, mas também em outros países que sofrem esse neofascismo que está em grande ascensão no resto do mundo, percebe bem o poder dessa poesia, de como ela nos oferece aí, sabe, vários enfrentamentos diretos de denúncia, de revolta explícita, mas também, por outro lado, e o que é muito belo nisso, o que acho que faz do livro algo muito rico, esses momentos de recolhimento, de intimidade, sabe, de memória, em que o silêncio assume outra identidade. Eu acho isso, sabe, bastante poético, porque o silêncio ele acaba assumindo camadas diferentes, né? Aquele silêncio que pode ser visto como um silêncio é, de passividade que não deve ser buscada, né? Um silêncio pelo qual está criando-se uma insurreição ali diante daquela situação, mas é um silêncio também que pulsa em outras direções. Por exemplo, eu vou me dar aqui, eu vou ler agora um poema que está na página, enfim, do material que eu estou aqui, é o poema Silêncio à Mesa, que eu gosto muito, tá? Diz o seguinte: a liturgia dos parentes apegados às suas cadeiras cativas, inegociável sabor, bocas cheias de silêncio, assuntos sobre tudo que fosse domado, domável, mastigável, bocas cheias de silêncio. Todo gesto à mesa, uma licença para menos. Naquela época, o tempero de minha mãe salvava o mundo, o nosso planeta. Maravilhoso, é de uma imagética extremamente rica, né? Uma condensação, não existe nada passando ou sobrando nos versos do Vanberto, né? A gente vê ali uma capacidade de projetar a imagem poética no que há de mais essencial, né? Nessa liturgia de sua memória aí, em que as bocas cheias de silêncio fazem com que ele se expresse aqui de uma forma maravilhosa, em que não tem como não lembrar desse tempero materno, né, que salvava o mundo, salva o nosso planeta, salva esse eu lírico que faz com que ele possa se expressar e salvar o leitor por sua vez, né? Então eu acho muito bacana. E aí não tem muito tantos outros poemas que eu gosto também, sabe? Que a gente poderia conversar e dialogar, né? Por exemplo, dentro do silêncio sol, mais uma vez a simbologia do silêncio aqui presente, né? Árida luta, a rosa do deserto resiste a tornar-se bruta. Olha que maravilha. Árida luta, a rosa do deserto resiste a tornar-se bruta. A gente poderia aqui fazer uma análise mais científica, assim, falando dessas questões sonoras, né? Das aliterações em T, em D, que dá a ideia
né, da própria dureza que a semântica do poema trata, né, dessa árida luta, né, rosa do deserto resiste a tornar-se bruta. Então, a própria sonoridade do poema dialoga com essa linda imagem dessa luta, dessa rosa do deserto que resiste a tornar-se bruta. Ora, isso é a própria, né, somos nós todos, né, o próprio lírico que ele está nos convidando a não deixar que esse fascismo nos reprima, né, nos oprima, não deixar que nós nos enfraqueje diante de uma luta a estar sempre devidamente sendo lutada, né? Então, assim, é um grande poeta, o Vanberto, foi uma surpresa muito grande desde que eu li os seus primeiros livros, tá? A gente tem aqui nos 15 minutos ainda, antes de concluir, né, eu vou ler mais um ou outro poema, tá bom? Pode ser? Maravilha. A ideia, o título do poema é O, uma interrogação, né? O, A ideia poema, pena e superfície, presa lasca que escapa, fugida fingida casca, já volta de longe sem ser, metade se basta. Então é uma delícia de ser recitado, é uma sonoridade convidativa, é uma potência verbal que poucos poetas na literatura contemporânea conseguem, viu? Eu tenho, assim, por conta do meu trabalho como professor, né, como crítico, eu tenho buscado, e infelizmente hoje as editoras, as grandes editoras, eles têm definido o que é grande literatura, quem deve ser lido e o que não deve ser lido, e muita gente boa aí fica passando à margem disso, né? E quando a gente vai ver o que eles estão sendo premiados, né? E às vezes nem sempre tem essa qualidade, a gente sabe muito bem como funciona, né? Mas, assim, o Vanberto está dentro de uma linha da poesia contemporânea brasileira de grande potência, né? Cláudio Daniel, Ademir Ascensão e outros muito importantes. E ele é Alexandre Guarnieri, que eu gosto muito, e essa poesia condensada é realmente algo muito interessante, porque a gente tem essa precisão, essa concisão, essa objetividade, né? São as características que o poeta e crítico Ernst Zapaldi chama de grande literatura, né? A grande literatura é a literatura carregada de sentido até o seu mais alto grau possível. E é isso que a gente vê no Vanberto, né? Então, relê-lo nunca é a mesma experiência. Relê-lo é a sensação de se estar deparando com a poesia realmente de qualidade, que tem a oferecer, que tem a nos dizer, certo? E aí, para concluir, meus amigos, é um prazer estar falando aqui. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria aqui conversando um monte. Mas, assim, o que é que a gente pode concluir desse importante livro, Motim Dentro do Silêncio, né? É, a gente chama mais uma vez a atenção para a simbologia do silêncio, né? Porque o silêncio no Brasil de hoje, da América Latina, ele raramente é neutro, né? O silêncio é cumplicidade ou é medo, o silêncio é cansaço ou é estratégia, mas raramente é inocente, não é isso? Então, quando a gente se depara com uma poética como essa, que nos chacoalha, né, a gente pode dizer, usar essa imagem que eu gosto, que é uma poesia que arde, né? São poemas bomba que nos chacoalham, que nos convidam à luta, mas também convidam à luta na medida em que também nos levam para a interioridade dos nossos sentimentos, né? Da beleza da memória, da família, dos laços, né, maternais, não é isso? E poemas bomba, eu digo por quê? Porque poema bomba ela não pede licença. Né? A bomba não espera o momento adequado. A bomba não negocia com o inimigo.
E o Van Bert escreve como quem sabe que o fascismo, o fatio, que ele repete como martelo lá num determinado poema, ele não vai ser derrotado com apenas elegância formal, não é? Ele vai ser derrotado com língua afiada, com metáfora que corta, com musicalidade que não embala mais, desperta, né? Que nos chacoalha, não é isso? E para finalizar aqui, eu vou chamar atenção a algo que eu já disse, mas queria realmente destacar que é essa sua versatilidade, né? Porque a gente consegue, o Van Bert ele consegue juntar dois registros que normalmente andam separados, né? De um lado, a memória familiar mais delicada, a mãe, a cozinha, de glórias dominicais, o pai com cigarro no lábio, seco e doce, né? O filho que sorri desarma o medo do que o céu desabe. E não é que um interfira no outro, eles coexistem no moti dentro do silêncio, né? Coexistem dentro do silêncio. E é essa coexistência que eu acho que nasce a força do livro. Porque, como eu disse, o fascismo quer que a gente esqueça, né? Quer que a gente só reaja ou só chore, quer que a gente ou exploda de ódio puro ou se recolha em depressão. Só que o Vamberto recusa essa falsa escolha. E ele diz: às vezes tenho vontade de explosão, kamikaze que arde. Olha que maravilha, né? Esses versos deveriam estar estampados em camisas, nos protestos por aí. Mas também diz outro poema que o filho com riso estrondoso disfarça o medo do céu cair. E as duas coisas são verdadeiras, as duas imagens funcionam, as duas sempre recaem na poesia, não é? E aí é, é isso que o livro nos oferece, né? Está chegando aqui o tempo, vou deixar um tempinho para a gente se despedir, mas é isso que o livro nos oferece, né? É um soco, sentido descomunal, o ódio vociferado pelo corpo verde chumbo, diz ele. Olha que delícia, né? E é o mesmo poeta que escreve gesto delicado, leve alado de mover nossos mundos. Não é isso? Então não há contradição nessas duas linhas, há inteireza, não é isso? E é essa inteireza que o livro nos oferece, e o que eu também convido aqui os leitores a conhecerem o livro, conhecerem esse ótimo poeta, o Vamberto, né? Porque não é uma poesia que consola, porque às vezes o consolo ele é um silêncio cúmplice, não é? Né? Então é uma poesia que desassossegue e ao mesmo tempo dá chão, né? Dá chão, uma poesia que diz: você não está sozinho nessa. E aqui a saída não é um grito vazio, nem recolhimento vazio, a saída é motim, motim dentro do silêncio, certo? Por isso, fica aqui o convite, né, para que os leitores conheçam essa obra, leiam esse livro incrível do Vanberto Spinelli Júnior, porque esse pesadelo que ele chama de pesadelo Brasil, infelizmente é um pesadelo que se repete em outras línguas e outras geografias. O fascismo não respeita fronteiras, não é, meus amigos? Como a gente sabe, né? Mas a resistência também não respeita, não é isso? Por isso ele diz: as ruas. Né? E quando ele diz isso, ele está falando com o leitor de São Paulo, de Lisboa, Buenos Aires, de Bogotá, né? De vários outros locais do Brasil, né? Então, depois de tudo isso, dos poemas bombas, da vocação indócil, do ódio e lama, da mãe que move mundos, do filho que sorri, da bailarina nua, da pólvora no jardim, depois de tudo isso que fica o convite a que se leia Motim dentro do Silêncio e esse poeta incrível. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, fico à disposição para estar sempre participando em momentos como esse. Mais uma vez, agradecer ao Wilson e a Zênia por esse momento. Muito Muchas gracias, obrigado, Flaviano. pessoal. Muchas gracias, Flaviano. La verdad que compartimos muchas Las apreciaciones. detrás del micrófono. Nosotros íbamos también charlando un poco Mm. con las apreciaciones tuyas y coincidimos prácticamente en todo. Bueno, le vamos a dar la palabra al autor, Bamberto. Es todo tuyo el micrófono. Buenas tardes. Por ahora, ¿qué puedo decir, ¿no? Después de esto, de los comentarios de Flaviano, ¿no? Quisiera agradecer muchísimo por la invitación, por la posibilidad de estar aquí en este momento en la feria
de Bogotá, Feria Virtual de Literatura de Bogotá. Quisiera agradecer muchísimo a Seña y a Wilson, ¿no? Que ha hecho un trabajo bellísimo, incluso de edición del libro y todo más. Quisiera agradecer muchísimo a Flaviano también por todo el comentario, por todo apoyo, ¿no? Que tiene. Soy muy grato por la mirada que tiene por mi poesía, ¿no? Para mi poesía me parece muy interesante. Bien, quisiera solamente para concluir, yo creo que nosotros tenemos poco tiempo, ¿no? Para concluir, quisiera solamente decir que este libro tiene una intencionalidad también, así, para más allá de las cuestiones que yo concuerdo muchísimo del punto de vista temático, ¿no? Es como una poesía que se pretende que esté presente en los combates fundamentales de nuestra sociedad actual, pero para más allá de eso tiene una otra motivación que tiene que ver con la voluntad, la gana de poner a disposición de mis amigos, de queridos amigos hispanohablantes, el trabajo que vengo produciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, especialmente mis amigos de Bolivia y mis amigos de Uruguay, ¿no? He vivido en Bolivia un tiempo porque he hecho una investigación ahí, ¿no? Que resultó en mi tesis de doctorado. Y también he vivido en Uruguay no, en la frontera, ¿no? Es casi Uruguay porque es una conurbación donde no hay frontera. Y ahí en Santana del Livramento, donde he trabajado, he tenido la maravillosa oportunidad de conocer estas dos figuras maravillosas, ¿no? Que son personas que tengo una tremenda admiración, que son Seña y Wilson, ¿no? Son verdaderos guerrilleros culturales, ¿no? Ahí en la frontera tienen un trabajo bellísimo y solo tengo agradecer más una vez, no quiero más, creo que nosotros tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces quisiera más una vez decir que estoy con mi corazón lleno de gratitud por todo lo que ha representado este momento. Gracias. Intentaremos compartir un Los códigos código QR. QR donde pueden acceder al libro. Esperemos que el tiempo nos dé como para que aparezcan. Sí. Así que Sí. Siempre nos impacta mucho este libro, fundamentalmente por lo que propone de reflexión sobre una visión del mundo, ¿no? Una visión del mundo que parecía que estaba en retroceso después de la Segunda Guerra Mundial y que sin embargo ha vuelto a acaparar su espacio y creo que está mucho más allá de lo que circunstancialmente puede evidenciar un gobierno de turno, como es el caso al que claramente refiere tus textos al momento de crearse. Yo creo que seguramente forma parte de esa reflexión, tal vez más allá de lo académico, esta preocupación de que la literatura también hable de esto que nos aqueja como sociedad, ¿no es cierto, Humberto? Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es una cuestión muy importante, ¿no? He dicho otra vez que este libro tiene poemas que han sido escritos en una situación, en un contexto de doble tragedia, ¿no? Primero, una tragedia universal que tiene que ver con la epidemia de COVID-19 y una tragedia muy específica, ¿no? De Brasil, pero nosotros sabemos, Flaviano ha hablado bastante de eso, que hay una tendencia mundial, ¿no? De expansión, de desarrollo, con mucha fuerza del movimiento de extrema derecha, ¿no? En algunos países han llegado al poder, como el caso de Brasil, y nosotros vivimos en carne viva lo que representó eso en términos de amenazas a la institucionalidad democrática, los principios, los valores democráticos, y eso todavía está en curso, ¿no? Nosotros estamos siempre viviendo ahora en un estado de amenaza verdaderamente, ¿no? A la democracia. Y en el caso brasileño, nosotros vivimos hoy, en este año, más un episodio de mucha preocupación, ¿no? Tenemos elecciones ese año y es algo que nos preocupa. Eso es. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias Humberto. a ambos, Muchas sí. gracias, Flaviano, por este espacio compartido, por
compartir esta experiencia con la Feria Virtual del Libro en Que da Colombia. para hablar muchísimo más Y todavía. que da para profundizar. Dejaremos enlaces en la edición nuestra, dejaremos enlaces a tu libro y a las reflexiones de Flaviano para que el público pueda acceder. Gracias por todo. Chao, Obrigado, Chao. gente. Grande abraço. Até mais. Un placer. un placer. Chao, 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 chao. Chao.